Vamos lá para a segunda frase do verdadeiro ou falso? Olha aí, ô Andrés, essa eu vou direcionar para você primeiro, tá? Porque você vive isso muito de perto. Muito de perto. A frase é, essa vai gerar polêmica, hein? Geração belga é melhor que a geração brasileira. Estamos falando do nascido na Bélgica, porém brasileiro, naturalizado belga, isso é importante dizer, ele é brasileiro naturalizado belga, Andreas Pereira. Jogou com todo mundo, né? Já jogou na seleção brasileira, já jogou com a rapaziada da Bélgica também, eles se enfrentaram na Copa de 18 e deu Bélgica. E aí, Andrés, vamos à frase. A frase ela é verdadeira ou ela é falsa? A geração belga é melhor que a geração brasileira. Para mim, não é. Eu acho que, igual você disse, na Copa lá deu. Os caras jogaram muito bem, mas eles deram tudo naquele jogo ali. Depois, o próximo contra a França, os caras sumiram, velho. Não apareceu. Então, para eles, a final foi contra o Brasil. E eu senti isso porque na época, eu estava na Bélgica, eu estava machucado e eu estava tratando lá com o doutor belga. E foi foda, né? Que os caras zoando. E quando foi o dia do jogo, para eles, na Bélgica, o jogo mais importante foi contra o Brasil. Por causa que, para eles, o Brasil é o melhor país, é penta, tem tudo. Então, o jogador bom é o quê? Brasileiro. Então, os cara falaram, pô, se não ganhar do Brasil, para eles, tipo, a mentalidade se a gente ganhar o Mundial é incrível. Se a gente ganhar do Brasil, pá, tá bom demais se nós sair na próxima. Tem próxima Copa, dá para nós ir melhor e tal. Então, quando que eles ganharam contra o Brasil, eles fizeram uma festa. Mano, todo mundo saindo na rua aqui, eu aguentando. Aí depois contra a França perderam e pá, estão nem aí. Voltaram para a Bélgica o time ainda e fizeram festa de novo ainda, que eles ganharam contra o Brasil. Você vê como é que foi importante. Luiz, vai. Oi. Não, eu queria saber do Andrés como é que tá essa situação de seleção da Bélgica, né? Porque a imprensa lá fala muito de você na seleção, você foi convocado já para amistoso com o Brasil. Você ainda tem dúvida ou é só lá a imprensa que tem dúvida onde você vai, que seleção você vai servir? Não, é só a imprensa. Eu nunca tive dúvida. Eu sempre vou defender o Brasil e claro, eu tive contato com o Martínez, que é o técnico da Bélgica, e ele é espanhol. Ele entendeu minha situação. Ele falou, Andrés, eu entendo, você é brasileiro, mas se você for pensar de um jeito mais egoísta, você mesmo, e você falar, pô, não tem jeito de eu ser convocado pelo Brasil e quer jogar pela Bélgica, ele falou, aí, as portas estão abertas. Mas eu falei para ele, pô, agradeci e tal, e falei, mas eu vou jogar pelo Brasil e pô, não tem jeito eu jogar pela Bélgica. Pô, todo mundo, minha família no Brasil, fala: o que você está fazendo jogando pela Bélgica? Não é a mesma coisa. Pô, você usar amarelinha, quando você coloca ela, ele encaixa já, dá aquela. Aí, colocar a seleção belga não tem jeito. Eu também vivi esse drama aí, viu, pessoal? Tem muita gente que não sabe disso. Mas é verdade, eu tenho que falar. Eu vivi esse drama porque, viu, Andrés, eu fui convocado, pelo menos fui consultado ali, para servir a seleção de Antigua e Barbuda, né? E aí, até foi naquele jogo contra Ninfetas Depiladas. Mas eu sou Brasil também, cara. Aí não tem jeito, cara. Desculpa as barbudas, mas infelizmente eu não vou poder, sabe? Fica para uma próxima noite aí. Nessa discussão, né, Andrés? Você tá pensando assim, eu quero jogar pelo Brasil, eu não quero jogar assim, eu não quero ter oportunidade de jogar por uma seleção, eu quero jogar pelo Brasil, o pensamento é esse. Se fosse para, é muito importante jogar por uma seleção, talvez você fosse, mas o que você quer é jogar pelo Brasil. Exato, Bom, só para deixar claro. Peraí, André, rapidinho. Deu aquele probleminha de novo, tá? O André vai tirar ali, vai desconectar. E assim, faltam o André, Vitor e Ali responderem a frase também, mas eu queria que o André analisasse primeiro aqui dos comentaristas, porque, André, é algo que você vem falando já há algum tempo. E quando o André falou assim, quando eles venceram do Brasil, é que você não estava na imagem pra galera. Você já abriu os braços e falou assim, é o que eu falo sempre. Não, o que eu falo, agora tá melhor o som? Tá melhor. Então, assim, a Bélgica é a maior vitória da história da seleção belga, esse jogo contra o Brasil, cara.
E assim, e falou, nossa, cara, a Bélgica, a história dela é de sempre chegar perto, mas não vai. Até porque, aí o Andrés pode falar melhor, a Bélgica é um país minúsculo, é um país bem pequeno, mas tem um monte de culturas diferentes dentro da Bélgica, grupos diferentes, jogadores que falam idiomas diferentes, né? Então, assim, é difícil até para você montar uma coesão de seleção nacional. E a grande vitória da história da seleção da Bélgica foi contra a seleção brasileira. Agora, isso é interessante, né, Andrés? Porque é um país muito pequeno e tem gente de diversas áreas diferentes, né? Porque como tá assim, central na Europa, tem muitos, tem africano, tem brasileiro, tem argentino, italiano, todo mundo vai para lá tipo, muito asiático. Muito asiático, então é uma mistura. Você vê também, você vê na seleção, você vê tipo o De Bruyne, que eles falam que é realmente belga, de família belga, e o Courtois, aí você vê o Hazard tem família francesa, o Lukaku é do Congo. Então todo mundo é uma mescla, todo mundo é de partes diferentes, mas jogam pela seleção belga, defende a Bélgica. Aí, tipo, o Lukaku estava defendendo a Bélgica porque era o Congo. Tenho certeza, se tinha um país que ele era da Gana ou um time que era bom, ele com certeza ia defender a Gana. Olha aí, ó. Vamos lá, pra gente analisar aqui, a gente tem uma disputa depois com o André que vai demorar. Oi. Desculpa, Luiz, que eu não quero atrapalhar o seu programa, mas tem uma pessoa que... Não quer? Não quero muito. Tem uma pessoa nesse momento na minha vida que está defendendo a Gana, mas já está defendendo, viu? Esse negócio de separação. Ela está defendendo. Mas que raça, viu, irmão? Que sangue no olho, hein? Nossa, com a faca nos dentes, dando voador e o caralho. Mas tudo bem. André, vamos lá, responde aí se é verdadeiro ou falso. Geração belga é melhor que a geração brasileira. Falso. Tá aqui o Andrés me ajudando. Eu acho que a gente não tem uma geração ruim, não, cara. E eu acho que a Bélgica, ela vai conseguir fazer um time, 2 times. Eu não acho que a diferença seja gritante, não. Eu acho que o grande problema da Bélgica sempre foi conseguir fazer uma seleção forte. Individualmente, sempre teve goleiros maravilhosos, sempre teve jogador bom, sempre teve, sempre. Desde que eu me entendo por gente, desde a Copa de 82 pra cá, sempre teve. Agora, como seleção, como força, camisa, chegar lá... Agora, talvez, depois dessa vitória contra o Brasil, vá criar. Mas em termos de geração de jogadores individualmente, eu acho que é falso. Putz, agora, assim... Vai no teu tempo. Não, eu vou... Só um pouquinho, porque nós não estamos falando de time, né? Nós estamos falando de uma coletânea de jogadores. De jogadores, né, individualmente. Eu acho que é verdadeiro. Então o André mudou, ela não vai ter o time, mas individualmente ela tem peças melhores. Aí, pro André Henning é verdadeiro. Ali Oliveira. De ter dado um baile no Brasil, sim, no primeiro tempo. Ali. Eu acho que os belgas são mais bonitos. O André tá aí que não me deixa mentir. Porque... Mas o André é brasileiro. Ele nasceu lá. Mas ele é brasileiro. A cidadania dele é brasileira. É naturalizado belga. Onde você nasceu, Andrés? Eu nasci na Bélgica. É bonito, pô. Mas eu tô falando. Tudo bem. Então, nasceu já é bonito. Então, tá bom. O cara nasce com ali chocolate, tem aquela cerveja. Eu conheço a Bélgica, irmão. A Bélgica aqui, ó. Aqui, então, mas só para deixar claro, só para as pessoas não acharem que eu sou idiota, tá? Ele nasceu na Bélgica, mas a cidadania original sua é brasileira, não é isso, André? Brasileira, certo. Ele apesar de ter nascido na Bélgica, é a cidadania que vem da mãe. Então, ele é brasileiro, naturalizado belga, mesmo tendo, como diz um amigo meu, naturalizado belgicano. Isso aí. Isso aí.
Os caras inventaram a batata frita. Você acha que os caras estão de brincadeira? O waffle batata frita lá na Bélgica, o negócio é selvagem, cara. Lá é bom. E cerveja nem precisa falar, né? Cerveja não precisa nem falar. Ali, é verdadeiro ou falso? A geração belga é melhor que a geração brasileira, ali? Não, eles são mais bonitos, mas nós somos melhor, nós somos malvados. Tá. Então, pro Ali é falso. E para você, Vitor Sérgio, o André ele falou assim, pô, para formar um time talvez não, mas assim, com os expoentes, com os caras que estão lá em cima, acho que é verdadeiro. Para você, VSR. Então, o Andrés pode me corrigir se eu tiver errado. Acho que a discussão de geração belga, que é algo virou até chacota aqui no Brasil, ela nasce porque a Bélgica tinha uma série de jogadores se destacando em grandes campeonatos na Europa, em especial na Premier League. E aí a repetição de ver alguns nomes, como o Kompany, como o Fellaini, como o De Bruyne, ver todo fim de semana nos campeonatos, na Premier League, nos campeonatos, ver esses caras na Champions, começou a ver a sensação, olha, a Bélgica tem vários jogadores se destacando em grandes clubes. Daí surgiu a geração belga, né? Daí surgiu... E eu acho que, por exemplo, na Copa de 2014, a Bélgica fez o que tinha para fazer. Era a primeira Copa depois de muito tempo fora, era a primeira Copa de muita gente daquele time. Foi às quartas de final. Na Copa de 2018, avançou para a semifinal. Então, são resultados numa ascendência, numa evolução. Eu não acho que a Bélgica tenha sido decepção. A Bélgica foi decepção na Euro, sendo eliminada para País de Gales, na minha visão. Dito isso, eu acho que a Bélgica ela é um conjunto de jogadores de boa qualidade, se destacando em campeonatos de ponta. Mas esses jogadores, na média, não são melhores do que a geração brasileira, não são mais qualificados, não tem mais qualidade do que a geração brasileira. Provavelmente, se a gente fizer um mano a mano lá, provavelmente o único que... acho que é o único, talvez os dois, talvez só arrumassem posição no mano a mano contra a seleção brasileira, o De Bruyne e o Hazard. Eu acho que os outros não arrumariam. Então, por exemplo, se você compara o Munier, que é da geração belga, com o Daniel Alves, eu acho que ele vai perder de muito. A Bélgica tem problema de lateral esquerdo, você entendeu? Então, acho que o De Bruyne, ele é um talento excepcional, um talento fora da curva, o Hazard também. Os outros, eu acho que são jogadores de boa qualidade, que se destacam em grandes ligas, e em especial a Premier League, e assim, a sensação deles, a sensação da avaliação deles é jogada para o alto. Então, para respondendo, é falso. Beleza. Para o VSR é falso. Se quiser fazer uma observação, André, sobre isso, né? Sobre essa expectativa que se criou, e aí eu imagino que no país também, né? E Luiz, rapidinho. E só para falar, quando veio o rótulo de geração belga, se criou também uma expectativa especial no Brasil que a Bélgica daria show. E esse time da Bélgica nunca foi a proposta dele dar show. Ele sempre foi um futebol muito mais eficiente do que um futebol agradável de se ver no que se entende de agradável no Brasil de ver futebol. Pedi a observação do Andrés Pereira, essa análise aqui do VSR, né? De alguém que convive com esses caras, conviveu com alguns em clubes, com outros lá, né? Nesse período vai para a Bélgica, vai jogar no Brasil, vai jogar na Bélgica. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa leitura do VSR. Não, eu concordo com ele, é assim mesmo. Se você vê na geração da Bélgica, você vê é o único que poderia jogar ou encaixaria na seleção é o De Bruyne e o Hazard. Se você vê o resto, você comparar mano a mano, o Brasil tem melhores jogadores. Então, para falar que uma geração é por causa que é justo. Os caras jogam na Premier League, os caras jogam na Liga Italiana, os caras jogam na La Liga. Então, sempre vai dar essa repercussão maior aqui na Europa dos jogadores belgas. Agora, é que tem muito... E assim, tem muito europeu aqui que tem essa invejinha de brasileiro, por causa que, o Brasil sempre é o melhor. O Brasil sempre, então, se tiver um jogador bom da Espanha, eles... o cara é muito bom. Tem um belga novo surgindo, ele é muito bom. Tem um brasileiro surgindo, é normal. Agora tem um moleque de 18 anos, tá fazendo gol pra caramba, tá voando. É normal, todo brasileiro faz isso. Então, por isso que essa coisa que aparece mais aqui na mídia, se for qualquer outro jogador,
não sendo brasileiro, o cara já tem essa reputação de ser craque. O brasileiro sempre é craque, sempre chega. Se for os caras, quando chegam aqui num clube, eu cheguei no Valência, para ser brasileiro, e os caras falam a primeira coisa: pá, samba, pedalar pra cima, fazer gol bonito. Se chega um belga ou chega outro cara, os caras não vai falar nada disso. O cara fala, pô, vamos ver se o cara é bom primeiro. E se chega um brasileiro, os caras, pô, o cara vai carregar o time. Então, já é diferente. Eu acho que eu concordo plenamente aí com o que ele falou.